A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Dou graças a Deus pela vida dos irmãos. Espero que os irmãos estejam bem de saúde, estejam na alegria do Senhor, que a família dos irmãos estejam sendo abençoadas. Nós estamos aqui nesta oportunidade para estudarmos a Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 15 de janeiro de 2023, vamos ver a lição de número 3. O tema do nosso trimestre, como os irmãos já sabem, é Aviva a tua obra, o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Já estamos nesta terceira lição, vimos na primeira lição sobre o avivamento espiritual, vimos na segunda lição sobre o avivamento no Antigo Testamento, e hoje vamos ver sobre o avivamento no Novo Testamento. Então, eu peço para os irmãos meditarem agora no versículo, nosso texto, que está em João 4:10, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, verso 10, em que Jesus conversa com uma mulher de Samaria. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa meditação nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, neste momento estudando sobre o avivamento da Tua obra, o avivamento na nossa vida, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, para que possamos, absorvendo a Tua palavra, Senhor, encontrar respostas para essas questões que são levantadas pela Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos entender, irmãos, que o avivamento espiritual, ele não é um fim em si mesmo. As pessoas confundem o avivamento como um sentimento de euforia. Muitas vezes na igreja há uma euforia, não que isso seja errado ou seja mal, isso faz parte dos nossos cultos, do nosso congregar, da nossa comunhão em Cristo. Então os irmãos se alegram no culto, se emocionam, choram, cantam, riem. Mas isso não é avivamento. O avivamento espiritual, não, como eu já disse, não é um fim em si mesmo. Ele tem um objetivo. E o objetivo é para nos despertar, para ganharmos almas para Jesus. Então, o objetivo do avivamento espiritual é nos despertar para ganharmos alma para Jesus. Se você quer saber se você está passando por um avivamento espiritual, é fácil saber. Você está ganhando almas para Jesus? Se você
respondeu essa pergunta com sim, pode ter certeza que a sua vida está avivada, espiritualmente falando. Mas se você não tem falado de Jesus, não tem ganho almas para o reino de Jesus, certamente você está estagnado na sua caminhada, na sua jornada cristã. A vontade do Senhor é que todos nós estejamos avivados espiritualmente, ganhando almas para o seu reino. É isso que mostra o Novo Testamento. Então nós vamos ver aqui, primeiramente, na nossa lição, o avivamento nos evangelhos. Então, começando por essa passagem de João, Jesus chega ali a Samaria e ele está ali com uma mulher samaritana que foi ao poço buscar água. Ele aproveita para mostrar que ele é o Messias. E ali, naquela conversa, que ele tinha pedido água para a mulher, ele fala para ela, olha, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. E ela falou, então me dá dessa água, que eu não quero aqui voltar para esse poço, ficar carregando essa água de poço aqui. E Jesus falou sobre a vida íntima daquela mulher e ela percebeu que ele era o Cristo, o Messias prometido de Israel. E depois que essa mulher encontrou-se com Jesus e teve a sua salvação pelo perdão dos seus pecados, aquela mulher ficou avivada. E diz lá no Evangelho de João, na sequência dessa passagem, no capítulo 4, versos 28 e 30, que deixou, pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Olha só, o primeiro desejo que essa mulher teve depois da sua salvação, do seu avivamento espiritual, do seu novo nascimento, foi falar aos homens da cidade. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então ela levou toda a cidade em que ela morava para ter um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso realmente é uma vida avivada. Houve transformação e aquilo que ela recebeu, ela queria também que os outros recebessem. Aquilo que ela conheceu, queria também que os outros conhecessem. Sinais de uma vida espiritualmente avivada. Você está assim, você tem desejo de dizer às pessoas da experiência que você teve com Jesus, da transformação que Jesus fez na sua vida e como ele entrou no seu coração, transformando a sua antiga maneira de viver. Você tem esse desejo de comunicar isso às outras pessoas? Se você tem esse desejo e você faz isso, você realmente está vivendo um avivamento espiritual. O avivamento espiritual nos evangelhos são muitos, nós não vamos nos alongar nisso, vou só mostrar alguns versículos dos 4 evangelhos. No evangelho de Mateus, por exemplo, lá no capítulo 23:1, diz assim, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Então, quando Jesus andava por aquelas terras, uma multidão o seguia, porque ele estava cheio do Espírito Santo, fazendo milagres, multiplicando pães, multiplicando peixes, mostrando as verdades do reino de Deus. E aquelas pessoas iam comunicando umas às outras e a multidão vinha atrás de Jesus para saber aquilo
que ele tinha de tão precioso que elas também queriam ter. Aí houve um grande avivamento espiritual com multidões seguindo a Jesus. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, diz lá que no capítulo 6, no verso 44, que Jesus pregava para uma multidão de quase 5.000 homens e ele multiplicou os pães para que aquela multidão comesse e se saciasse ali naquela situação. Os evangelhos mostram, e eu só estou dando umas pequenas passagens, os evangelhos mostram muitos milagres. Muitos milagres. E o maior milagre, sem dúvida nenhuma, é a conversão de uma alma. Lá em Lucas, capítulo 5, verso 3, diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, era Jesus entrando num barco, que era de Simão, Simão é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, uma multidão faminta para conhecer a palavra de Deus. Irmão, meu irmão, minha irmã, ainda hoje tem uma multidão faminta para conhecer a palavra de Deus. Ali, antes de Jesus ir àquele local, estava Pedro, estava João, e não havia multidão, havia só trabalho, pescaria, o corre-corre do dia a dia. Mas quando Jesus chegou cheio do Espírito Santo, uma multidão se juntou para escutar a voz de Jesus. Então, quando você se aproxima, cheio do Espírito Santo, as pessoas têm sede de ouvir aquilo que você fala, aquilo que você transmite, através da obra que Jesus fez na sua vida. Os evangelhos são cheios de passagens avivadas. É coxo sendo curado, é cego vendo, é leproso sendo curado, é morto sendo ressuscitado. É a obra de Deus sendo realizada com poder, com graça, primeiramente por Jesus, depois pelos apóstolos e pelos discípulos. E nós vemos no livro de Atos isso acontecendo, o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos é muito grande. Lá em Atos 6 e 7, muitos falam, é muito usada a passagem de Atos, no capítulo 2, quando eles se reúnem no cenáculo e os discípulos orando foram cheios do Espírito Santo, mas o verdadeiro avivamento nós vemos em Atos 6 e 7, que diz assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, estão dizendo, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram pregando o Evangelho com ousadia, e a palavra de Deus crescia no meio do povo e se multiplicava o número de pessoas que se convertiam a Jesus, até os sacerdotes, muitos sacerdotes se convertiam. Você imagina hoje você pregando e padres se convertendo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para ser um seguidor da obra que foi feita por Lutero na Reforma Protestante? É coisa que só um irmão avivado, uma irmã avivada pode pregar um evangelho com tanto poder, fazendo com que homens que abraçam outra confissão de fé se rendam à evidência dos evangelhos. Em Atos dos Apóstolos acontecia isso, até os sacerdotes, que eram ministros do judaísmo,
se converteram a nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos 17:4, eu vou ler mais uma passagem aqui em Atos, mas tem muitas, eu só vou ler essa para que os irmãos entendam. Diz assim: alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Então, olha aqui o evangelho sendo pregado para pessoas que não eram judeus, gregos religiosos, ou seja, eram adeptos de outros deuses, de Atenas, de Mercúrio, de Plutão e tantos outros deuses, e eles se converteram à palavra de Deus porque Paulo e Silas estavam cheios do Espírito Santo, e não poucas mulheres distintas, aqui no sentido de mulheres da alta classe social daquela região, também se convertiam ao Senhor Jesus. Coisa mais difícil uma pessoa rica se converter, porque ela está muito influenciada pelos poderes do mundanismo e tem muita dificuldade de largar essas coisas para seguir a Jesus. Mas um homem como Paulo e como Silas, cheios do Espírito Santo, com uma palavra poderosa, essas mulheres recebiam a palavra no coração e se convertiam ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as epístolas também são cheias de palavras de avivamento. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Aí falando da pessoa se preparar para ser cheio do Espírito Santo, com salmos, leitura da palavra de Deus, oração. E a pessoa vai se preparando para fazer a obra do Senhor com alegria, cheia do Espírito Santo. É o conselho de Paulo, e as epístolas estão cheias de situações em que os milagres também acontecem, as pessoas se convertem e a obra de Deus cresce. Para nós encerrarmos o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, passamos os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, os epístolos, e agora chegamos no último livro, o livro de Apocalipse, também com muitas passagens, almas que se converteram durante a grande tribulação. Lá em Apocalipse 7:9 diz assim: depois destas coisas olhei e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Então nós vemos agora aqui uma visão do céu, já os santos na glória, uma grande multidão que ninguém podia contar. É o resultado final de uma igreja avivada. Uma igreja avivada ganha almas para nosso Senhor Jesus Cristo, e essas almas um dia estarão nesta grande multidão aqui, relatada em Apocalipse 7. E nós podemos dizer com certeza que almas que nós ganhamos aqui nesta vida para Jesus estarão lá naquele dia. Então você precisa estar avivado para isso, você precisa ter um avivamento espiritual para ganhar almas para Jesus. Para nós concluirmos, nunca se esqueça, os discípulos eram homens e mulheres como eu e você, que cheios do Espírito Santo ganharam o mundo para Cristo. A obra ainda não terminou. Jesus está esperando por mim e por você. Enchei-vos do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui nós vemos
a tua obra espiritual na vida dos primeiros discípulos chamados por ti, como relatado nos evangelhos. Vimos a tua obra crescendo, teus servos cheios do Espírito Santo, pregando com poder, com graça. No livro que Lucas deixou, o livro de Atos dos Apóstolos, onde o teu evangelho foi espalhado por todo o mundo daquela época. Vemos as epístolas paulinas, Paulo cheio do Espírito Santo, às vezes com Cornélio, às vezes com Lucas, às vezes com Marcos, com Silas, pregando o evangelho por toda aquelas regiões resistentes à tua palavra, e a obra sendo feita, igrejas sendo abertas, pessoas deixando os seus deuses gregos, deuses romanos, deuses da antiguidade, dos assírios, e se convertendo a nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos ali sacerdotes do judaísmo deixando a antiga maneira de viver para se consagrar ao nosso Senhor Jesus Cristo, tudo obra do Espírito Santo. Nós vimos finalmente, Senhor, no livro de Apocalipse, o resultado desta obra, e no futuro, os santos reunidos, Senhor, aguardando, Senhor, glorificando, Senhor, dando aleluias, Senhor, pela obra que Tu fez da redenção da nossa alma. Abençoa a Tua igreja, Teus servos que estão escutando esta palavra, Senhor, enche os Teus servos do Teu Santo Espírito, Senhor, para que eles possam pregar o Evangelho com poder, testemunhar, ganhar almas para o Teu reino, Senhor, fazendo a obra que Tu nos tens chamado, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.